Lisiane sempre foi uma menina sonhadora, mãe, né? Não tão boa filha, sempre retada. Não é uma filha não, mas retadinha. Acho que uma boa irmã, uma boa amiga. Lisiane é tudo isso. Já a questão do Lise, que veio Lise Correia, foi uma profissão que eu digo sempre, que acho que foi uma profissão que me escolheu. Meu nome Lise Correia veio através da profissão, logo quando eu entrei no rádio. Então, assim, posso contar mais ou menos como começou a parte da locução? Temos aqui até 4 horas da manhã para poder seguir. Pronto, então tamo junto, programa, viu, Carlos? Sem problema. Um pouco nervosa, mas vamos juntos. Na verdade, a locução eu acho que me escolheu. Eu sempre gostei do rádio. Eu acho que a gente desde criança escutava rádio em casa. Tinha a influência da minha mãe também, que sempre gostou de rádio e de música. Eu sempre gostei muito de cantar. Eu acho que minha área que eu escolheria, na verdade, seria cantar, ser cantora. Mas aí, lá para os meus 10 anos, eu acompanhava uma rádio comunitária lá no bairro Cajazeiras mesmo. Acompanhava Serginho, ia lá, gravava alguma coisinha com minha voz de criança, eles deixavam, tipo, na brincadeira mesmo. Eu vinha gravar aqui uma coisinha, uma chamada, eu ia, com 10 anos. Nisso eu nem imaginava que ia trabalhar com rádio, né? Aí começou aquela época dos 15 anos, cantava na igreja, participava dos projetos. Com 19 anos, a gente montou uma banda, eu e minha irmã, junto a meu pai também, que ajudava a gente, aquela parceria toda. A gente montou uma banda de forró, que a gente cantava de tudo. Só que aí, com o tempo, a gente foi separando, porque, assim, música, para dar certo, tem que ser uma coisa bem séria, para dar dinheiro, aquela coisa, e todo mundo precisava trabalhar. Aí foi que eu fui trabalhar. Meu primeiro emprego, mais ou menos, foi como promotora de vendas, nessa área de vendas. Depois fui para a área de cobradora, né, de transporte complementar. E do nada, eu passeando na rótula da feirinha, um rapaz me chamou assim e falou assim: venha trabalhar com a gente como promotora, representante de uma marca de cabelo, da Úmidos. TJ patrocina aqui os meninos, viu? Aí, assim, comecei a trabalhar com ele. Ele falou assim: poxa, você tem uma voz bonita, você fala bem, você explica bem ao cliente o produto. Você não quer trabalhar com locução? Foi aí que eu comecei com a locução de loja, que hoje, né, é o meu forte também, a locução de porta de loja. E foi uma oportunidade que daí eu fui gostando, sabe? Eu não sabia que eu ia ser locutor ou radialista, eu fui gostando da profissão. E nisso veio essa imaginação: poxa, eu vou estudar, vou ter que fazer a área para entrar no rádio. E do nada apareceu o Felipe Gonzalez, que veio da emissora da Rede Bahia, passando naquela combizinha velha da Bahia FM na época, e me deu um cartão. Gostei da sua voz, você aqui trabalhando, e da sua animação. Entre em contato comigo. Isso foi em 2013. Aí entrei em contato com ele, a gente conversou, ele disse: ó, a menina vai te ligar para estar fechando tudo com você, para você vir trabalhar com a gente, fazer um teste e trabalhar com a gente. E quem me liga? Nani Moreno, que é a locutora da Piatã FM hoje. Então ela me ligou, a gente conversou. Aí no meu primeiro teste foi terrível, porque eu fui eles me colocaram numa área ali no Imbuí, onde junta aquela galera no barzinho, aquela coisa toda. E eu nervosa, mesmo animada, extrovertida, mas eu fiquei nervosa no primeiro dia. Mas eu tive 2 pessoas que me ajudaram muito, que foi o Léo Bastos e o Eder Átila, que eu lembro até hoje, não esqueço. Relaxe, fique à vontade, não peça licença para você entrar no local, brinque com a galera como você faz no seu dia a dia. E aí deu certo. Felipe, não, você vai ficar com a gente, então você vai ser a nossa locutora externa, onde você vai gravar a URA, vai gravar essas coisas que a gente precisa, e apresentar os palcos com a gente, que é o Festival de Verão, que fazia toda essa cobertura que ainda acontece com a Rede Bahia e a Bahia FM, né, que é tudo no mesmo local. E Nani passou pro estúdio. Nessa época a Nani estava entrando no estúdio. Então, assim, foi uma experiência boa. Eu fiquei quase 4 anos lá com eles. E foi uma rádio que me ajudou a estudar, me ajudou a fazer tudo. Eu tinha o apoio de todo mundo, Carlos. Eu ficava assim: gente, não foi uma coisa que eu escolhi, foi uma coisa que Deus colocou no meu colo. Quando eu falo pra galera assim que não é questão de você ser cristão, aquela coisa, é você ter fé. Então, caía no meu colo. Do nada aparecia alguém, surgiu um trabalho assim pra você.
E na Rede Bahia não foi diferente com a Bahia FM. Então, o Felipe me deu essa oportunidade. E toda a galera que trabalhou, os motoristas, tinha motoristas que iam me buscar em casa. Tivesse algum atraso, Lizzy tá para chegar. E o motorista dizia, não, eu vou lá pegar ela no meio do caminho pra gente fazer aquela ação. Então, eu soltava na BR e o motorista me pegar no local para poder acontecer aquela ação, para eu não faltar. Então, eu tive pessoas que eu digo a você que me ajudaram muito, e eu falo assim, são anjos na minha vida até hoje, que a gente conversa, a gente bate aquele papo bacana para saber da vida do outro, como é que tá todo mundo. Daí eu saí da Bahia FM com a proposta de ir para outra rádio, que quem me convidou foi Raoni. O nome Lizzy veio através de Felipe na Bahia FM. Eu usava Lizzy Oliveira. Só que quando eu fui trabalhar na outra rádio com o Raoni, que é Raoni Oliveira, ele disse, Lizzy, seu nome é bom, mas o Lizzy Oliveira já tem uma apresentadora no SBT que usa esse nome Lizzy Oliveira. Que tal você usar Lizzy Correia? E aí foi o que a gente foi gostando, adaptando o Lizzy Correia. E por aí foi, as rádios foram chegando propostas, trabalhos, e quando eu fui passando pelas rádios, surgiam mais trabalhos por fora, tipo lojas para fazer, chamadas. E através da rua, que eu falo muito que é a questão da gente não pensar só no estúdio, acho que a rua ensina muito. As pessoas nos ensinam muito. Sim. Entendeu? O público ensina você a ser mais humano, a chegar lá junto, a fazer. Tive Laís também, que Laís falava assim, às vezes eu sinto que você tem medo de abraçar alguém para a galera não falar nada, mas eu fui aprendendo, não é questão de que eu já cheguei pronta, foi uma questão que me deram mesmo a oportunidade, acho que foi assim, ó, vamos escolher aquela que precisa muito e vamos dar essa oportunidade. Aí depois da Piatã, eu fiquei um tempo sem fazer rádio, mas continuava, aí eu voltei e fui fazer a rádio Cajazeiras FM, que foi uma rádio que eu trabalhei também, que me deu uma oportunidade de ir já pro estúdio, para apresentar o programa tudo direitinho. E com isso, depois veio outra rádio, a última rádio que eu trabalhei agora que eu saí em abril. Hoje eu estou na Rádio Líder FM, que é web também, uma rádio de caixinha de som. Eu estava até falando com o Pô aqui sobre isso. E hoje a gente vai vendo que as pessoas, que Deus vai colocando pessoas. Cada trabalho que eu participei, cada coisa que eu gravei, teve o dedo de alguém, teve a indicação de alguém. Então, assim, eu não fiz nada sozinha. Sabe, Carlos? Eu acho que a gente tem que dizer isso também, que eu não fazia nada só. Do nada, meu telefone tocava. Ai, fulano me indicou você para fazer um teste aqui, para fazer isso. Aí eu ia fazer. Então, não foi uma coisa que eu realmente saía para procurar. Lógico que eu divulgava as coisas no Instagram, mandava mensagem para alguns clientes. Vamos fechar essa semana, vamos fechar o mês todo de ação, de locução. Mas outras coisas que vinham, a maioria, indicação. Faz toda a diferença. Massa. Então é isso, o nome Lizzy Correia é um nome forte por conta das pessoas mesmo.